Então, nós vamos começar hoje pela estrutura bíblica. Então, o começo aí da época pré-abrâmica, né? Então, da criação de Adão até a chamada de Abraão, a gente tem aí de Gênesis 1 a 11. De Adão até o dilúvio, Gênesis de 1 a 6. E a criação do homem, Gênesis 2 e 4 até versículo 4 a 25. A entrada do pecado no mundo, foi aí que tudo começou, né? Gênesis 3, de 4 e 26. A genealogia de Adão e Noé começa lá em Gênesis 5, de 1 a 32. E a perseveridade do velho mundo, já em Gênesis 6. O dilúvio, né, considerado o castigo de Deus, em Gênesis 6, 9. Do dilúvio até Abraão, o relato ele está lá em Gênesis de 9 a 20 e Gênesis de 12 a 5. Então, a profecia de Noé acerca do futuro das três raças, né? São as raças que a gente chama de tronco da humanidade, são dessas três raças que sai toda a humanidade, né? Nós vamos entender um pouquinho mais, que são os descendentes de Sem, de Caim e de Javé, né? Então, são os semitas, caitas e javetitas. Civilizações semitas. Então, os semitas fixaram-se lá no Vale do Tigre, ali Eufrates, próximo aí ao leste da Ásia, foram se espalhando por ali. As civilizações são os elamitas, os assírios, os caldeus, os arameus, conhecidos também como sírios, e os árabes e os hebreus. Hoje se tem, como eu acho que eu já tinha comentado ontem com vocês, erroneamente as pessoas acham que semita, foi em alguma pergunta que alguém fez, que os semitas são apenas os judeus, né? Na verdade, a linhagem aí de Sem, ele foi muito maior, abrangeu muito mais povos, tá? Não só os hebreus. Então, os árabes, não vou entrar nessa questão, mas é uma boa discussão, né? Mas os próprios árabes abrigam até hoje, né? Porque eles falam, não, mas nós também somos da linhagem de Sem, e nós também somos filhos de Abraão, né? E aí começa a briga, né? Mas vocês são os filhos da escrava, nós somos os filhos da serva, nós somos os filhos legítimos, né? E essa briga a gente, né, pode ver até hoje o que acontece com ela, né? Os camitas, vamos lá, ocuparam lá a Arábia Meridional, o leste lá do Mediterrâneo, o sul do Eufrates, o leste da Ásia, também ocuparam a África. Então, os camitas são os egípcios, babilônicos, os primitivos, né? Os turânios da Ásia Central, os sumérios, os mitânios, os hititas, os amorreus e os hindus também primitivos. Então, tem aí também uma ideia errada que os camitas, os descendentes de Cã, só são aqueles da linhagem ali, da região lá da África. E, na verdade, não, também tem uma boa parte aí do sul do Eufrates, do leste da Ásia, aí a gente vê outras nações, né, surgindo de Cã. Os javetitas, então, de acordo com as profecias de Noé, Javé seria engrandecido, né? Então, os javetitas povoam toda a Europa e são atualmente, né, os detentores da cultura mundial aí, né? Então, dessas três civilizações que nasceram, eles foram os que mais tiveram grandes eventos, o que mais prosperaram, né? Então, são os russos, os gregos, os romanos, os alemães,
holandeses, suecos e americanos também são dessa linhagem. E aí, algumas curiosidades, e aí eu quero vamos deixar claro aí, para o pessoal não se assustar. Então, curiosidades. Achados arqueológicos, eles vão mostrar alguns documentos e algumas peças nós vamos ver, com relatos muito parecidos com o da Bíblia, porém com uma visão politeísta. O que isso significa? Eu vou mostrar alguns para vocês de alguns desses achados e o que cada um deles fala, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Um deles é o Enuma Elish, é uma fotinho aí dele. O Enuma Elish, ele vai falar da criação do mundo e tem um relato muito parecido com o nosso bíblico, com a grande diferença que o Enuma Elish, ele vai falar que a criação, que o mundo foi criado por vários deuses, e ele denomina esses deuses, né? Então, o que se acredita, né? Que esses povos muito antigos, as histórias foram sendo contadas, a mesma história, mas aí, como esses povos antigos já foram se desvirtuando aí, né? A gente já viu que teve a entrada do pecado, já teve muita coisa se desvirtuando aí no meio do caminho, eles pegam essa história, né? E falam, mas não tem só um Deus, então eu vou contar da minha maneira, eu vou contar da minha forma, né? E aí esses achados falam, poxa, é uma história muito parecida com a história bíblica. Porém, quem fez a criação do mundo foram vários deuses, né? Então, aí eles pegaram uma vertente para poder validar a questão teológica deles, que não existia apenas um Deus, mas sim vários deuses, né? E isso é um achado arqueológico, então isso é histórico. Então quer dizer que esse povo trazia essa cultura aí falando dessa criação feita por vários deuses, né? E também por isso a importância de Moisés ressaltar, né, e fazer o Pentateuco e ressaltar, né, a questão de que não, foi criado por um único Deus. A epopeia de Gilgamesh, ela fala sobre o dilúvio. Eu acho que ela, no meu ponto de vista, é até engraçado, né? Eu consigo achar graça, porque fala que os deuses estavam lá no Olimpo, né? E eles não conseguiam dormir, porque o povo aqui embaixo ficava fazendo muito barulho, né? E aí eles começavam a mandar alguns sinais e eles não entendiam, e começavam a fazer muita festa e tinha muito barulho. E aí os deuses se reuniram e falaram, olha, quer saber? Vamos acabar com esse povo aí, que a gente pelo menos precisa dormir. E aí eles mandam água sem parar e o dilúvio. Por que eu falo que, no meu ponto de vista, é engraçado? Porque os deuses se parecem mais com humanos, né? Tipo, um Deus que tem que dormir, um Deus que se aborrece, um Deus que fica furioso porque não deixa ele dormir. Você quer tirar o ser humano do sério, você deixar ele sem dormir e com fome. Se transforma, vira outra pessoa. Então, esses deuses aí têm características muito mais humanas, né, do que, na verdade, de divindade, né? Então, eu falo, nossa, a remenda saiu bem pior que o concerto mesmo, né? Então, não tem esse contexto. A história de Gilgamesh, ele vai dizer isso, que eles precisavam dormir, não conseguiam, porque o povo fazia muito barulho, e aí ficaram nervosos e mandaram água e extinguiram aí a nação aí, a turma. Mas também é um achado arqueológico, é um achado histórico, né? Então, eles existem, a gente precisa citar. Código de Hammurabi, que é o Código das Leis. Eu não sei se tem algum advogado aqui em nosso meio, advogada, né? Mas se alguém fez direito, vai saber do que eu estou falando, do Código de Hammurabi. Código de Hammurabi é um código que particularmente eu gosto muito. Primeiro que algumas leis, Hammurabi foi um rei, primeiro que algumas leis, elas ainda se preservam até os dias de hoje, assim, tem algumas questões importantes, e eles foram um dos primeiros povos. Eu sou uma pessoa que como teóloga, eu gosto de uma linha muito dentro da teologia de estudar, que é sobre a adoção. Por isso que o meu TCC foi sobre adoção, por isso que eu estudo
cultura hebraica, eu gosto muito desse contexto e eu gosto muito do contexto da adoção. Quando eu fiz o meu TCC, que eu comentei ontem, eu fui estudar um pouquinho do Código de Hammurabi e uma das primeiras leis sobre adoção estava no Código de Hammurabi. E hoje ele fica lá em Louvre, em Paris, e eu ainda pretendo ter o sonho de aí vê-lo de pertinho, né? Querendo Deus, assim será. Se não, amém. Não tem necessidade. O Código de Hammurabi, ele tem uma expressão que a gente usa até hoje, que muitas pessoas não sabem que é uma expressão tão antiga. Na verdade, não era uma expressão, hoje né? Mas era um código de lei, que é o olho por olho, dente por dente. Então, se você literalmente furasse o meu olho, eu tinha o direito de furar o seu. Se você arrancasse o dente da minha boca, eu tinha o direito de arrancar o seu. Se você tirasse uma propriedade minha, eu tinha o direito de tirar a sua. Se você matasse o meu filho, eu tinha o direito de matar o seu. E aí, graças a Deus, a lei não existe mais, mas se ficou a expressão, aqui é olho por olho, dente por dente, ou seja, o que fazer comigo, farei com o outro. Né? Essa expressão é aí do Código de Hammurabi. E os textos de Nuse, passei demais. E os textos de Nuse, que também eles são aí uns textos de costumes e de leis bem antigas, que tem também alguns trechinhos só de algumas familiaridades, não chegam a ser textos tão parecidos como os achados de Enuma Elish ou de Epopeia de Gilgamesh, que são textos realmente que falam, nossa, isso lembra muito o contexto bíblico. O Código de Hammurabi e os textos de Nuse, eles são mais sutis, você fala, pode ser que lembre alguma lei, essa lei é bem parecida, mas ele é mais sutil, vamos dizer assim. Na verdade, é porque eu corri, mas isso que ficou de ontem, tá? Então, a gente está entrando agora, literalmente, para a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar todos os períodos do Antigo Testamento. Nós vamos hoje entender qual é como foi formado. E aí, se vocês perceberem, eu vou correr um pouquinho hoje, eu preciso, porque senão eu não consigo dar todo o conteúdo que tem aqui, e é importante porque amanhã eu já quero entrar para o Novo Testamento, mas se depois em casa, você que tem o e-book, você vai poder acompanhar isso muito bem, que eu trago de forma muito mais detalhada, mas se você perceber aqui, nos textos bíblicos, você vai ver que às vezes eles têm alguns saltos. E é por isso que a Bíblia não é escrita em ordem cronológica. Porque se fosse em ordem cronológica, ela ia ficar, como eu mostrei para vocês ontem, textos muito saltados, né? E a princípio a gente não ia conseguir entender nada. Então a gente precisa entender essa estrutura bíblica, que ela tem uma lógica para ser escrita, ela é de uma forma mais histórica, sem se importar muito com as datas, até com as datas dos próprios escritos, ou com as datas de acontecimento, mas a gente tem uma linha histórica para entender. A gente começa a entender quais foram os períodos, o que se passaram nele, e aí a gente consegue ter uma visão mais ampla do Antigo Testamento. Então, o período patriarcal, ele relata lá em Gênesis de 12 a 50, lembra que eu ensinei ontem, do capítulo 12 ao capítulo 50. Tem uma duração de 1921 a 1635 anos antes de Cristo, e esse período patriarcal, ele vai da morte do ano da morte de José, tá? E aí se começa o período que nós chamamos dos patriarcas. Quais se passa na terra de Canaã e quais são os fatos importantes que acontecem nesse período? Então, primeiro, a aliança de Deus com Abraão, né? Então, Deus ali, ele já separa Abraão para ser o pai de uma nação, para começar uma nação. Lembra da visão? Olha para o céu, você pode contar os grãos de areia, então assim será a sua descendência, né? Daquele que até então, quando ele tem essa visão, quando Deus o leva para fora, a sua mulher era estéril, não tinha perspectiva de filhos, e hoje nós somos a descendência de Abraão, né? E hoje a gente acaba sendo dessa descendência.
O livramento de Jó, né? Então, o livramento de Jó lá em Sodoma, quando os anjos vêm e o livram, né? E falam, olha, tem uma questão cultural muito importante aí, que é a questão da hospedagem, desse temor aí de não ter, não deixar que se tocassem naqueles anjos. Depois a dúvida da mulher dele, né? E vira estátua de sal. E aí a gente tem a história de Isaac, né? Começa aí com a promessa de Isaac e da ida de Israel pro Egito, né? Então a gente começa aí a ter aqui já começa a história do povo sendo escravizado e sendo levado para o Egito. Então, por todo esse contexto, você vai entender que época que é essa? É uma época patriarcal. Então, você não vai ouvir falar em juiz, você não vai ouvir falar em rei, você não vai... É um homem liderando um povo, né? Uma história, né? A gente vê Abraão muito com a sua família, com o seu clã, e ele, o único intermediador, o único contato com Deus era com Abraão, né? Abraão não se manifestava, Deus não se manifestava de outras formas. A gente vai ver em alguns períodos algumas manifestações que a gente poderia chamar de manifestações indiretas. Então, quando Agar, né, está pronto de tirar sua vida, e aí se tem uma provisão. Então a gente vê manifestações de Deus, mas o falar com Deus, ele escolhia um homem, né? E para isso a gente os chamam de patriarcas, né? Então Abraão era esse patriarca. Entrando já no período mosaico, né, já entra Moisés aí na história, que vai de Gênesis de 46 até o Êxodo 12, que aí conta aí do povo, né, no Egito. Tem uma duração aí de 1635 a 1491 a.C., que é da parte da morte de José até o Êxodo, né? Então, desse período que José morre. E aí, lembrando, José fez um pedido, ele viveu toda a época dele no Egito, né? Foi vendido e de lá ficou, não saiu mais. E ele só pede, porque ele sabia da promessa, ele não deixou os seus princípios judeus, ele não esqueceu, ele não deixou que o Egito tomasse conta dele, apesar de ele ser a maior influência, né, depois de Faraó. Ele faz um pedido, ele pede para que quando ele morresse, os ossos dele fossem enterrados na terra que o Senhor prometeu para esse povo. E assim o fazem, leva os ossos de José para serem enterrados na terra prometida. Então, esse tem um contexto aí da terra de Gósen, né, que é aquele período onde José tira o pai dele, né, e os irmãos daquela condição e o colocam nessa terra de Gósen, que era uma terra próspera, né? Isso está em Gênesis 46 a 34. E essa terra era uma terra... Toda terra próspera, né? A gente está falando aí de uma cultura muito agrícola, né? Então, por isso que a terra tinha um valor extremamente importante, e se ela fosse uma terra produtiva, uma terra fértil, teria muito mais valor ainda. E Gósen era assim, tá? Mesmo em meio às dificuldades, o período de fome, Gósen era uma terra onde tinha fartura e por ser uma terra fértil. E aí a gente entra num contexto mosaico bem conhecido nosso, né? Mesmo que a gente está começando na caminhada, a gente já viu muitas pregações e se fala muito, que aí começam as pragas, né? Moisés tem um encontro lá com Deus, né? Com a sarça ardente, né? Vem cá, tira a sandália dos seus pés, pisa aqui na sarça, e eu vou te dar um chamado, eu vou te dar uma missão aí para você cumprir, Moisés. Né? Você vai ser o libertador do povo, mas não sei nem falar, né? Uns dizem que ele era gago, né? Essa a maioria dos estudiosos falam, mas sabe que ele tinha um problema aí de fala aí, que ele tinha um problema um pouco de comunicação, né? A instituição da Páscoa, né? Então, até o momento, o povo não comemorava a Páscoa,
E aí, se tem uma determinação, né, já no final dessas pragas aí, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pôr nos umbrais da porta, né, passar com os umbrais da porta, porque vai vir a última praga, que é o anjo que vai fazer a visitação, e aquele que não tiver o umbral da porta pintado, o primogênito vai morrer, né? E tem uma curiosidade, apesar de eu estar correndo, mas essa curiosidade vale muito a pena, uma curiosidade cultural que eu acho sensacional sobre isso. Os umbrais, vamos pensar, o povo ele não era escravizado como a gente imagina hoje, né? De, sei lá, de serem acorrentados, de estarem todos num único lugar. Não, eles tinham suas casas, né? O que acontecia? Que eles tinham um cumprimento de trabalho muito árduo para fazer, eles não recebiam nada por isso, então essa era a escravidão. Mas eles tinham as suas casas, né? Casas essas que provavelmente tinham sido ocupados por egípcios, né? E a cultura egípcia, ela dizia que a pessoa tinha que colocar nos umbrais da porta, escrever o nome do principal autoridade, do principal deus do panteão que aquela família servia. Né? Então, eles escreviam aqui, família fulana, pertencente ao panteão de ciclano. E aí, eles já sabiam que aquela família era protegida por aquele panteão. Quando Deus dá a ordenança de pintar os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, ele está falando, vocês estão invalidando, né? Vocês estão apagando esses umbrais para a dedicação desse Deus. Então, o egípcio que vai olhar ali vai falar, aqui tinha um judeu, aqui tinha um povo hebreu, aqui tinha um povo que saiu daqui. Aí é constituído a Páscoa, né? Deus dá essa ordenança, ela vai, divide-se, reúne-se, comem de uma vez só, apressadamente, levem as suas coisas, peguem tudo, e aí eles partem do Egito, né? As referências estão aí do lado. Moisés, o principal personagem aí desse período mosaico, ele vive 40 anos no Egito, no palácio do faraó, né? Lembrando, ele foi achado lá nas águas, né? Porque um rei matava as crianças ali de uma certa faixa etária, então chegou uma hora que a mãe não conseguia mais esconder, põe no rio, a filha do faraó o encontra, e por 40 anos ele é tratado como um dos descendentes de faraó. O que isso acontece? Ele vai para uma espécie mesmo de faculdade até os 7 anos de idade, porque isso acontecia com todos os homens, né, do palácio, e ele lá tem todas as culturas possíveis, ele vai estudar astronomia, ele vai estudar, que os egípcios estudavam, ele vai estudar línguas, né? Vai estudar o egípcio, ele vai participar de alguns treinamentos de guerra, ele vai estudar muita coisa, uma infinidade. Quando tem a história, ele vai embora porque ele vê um hebreu sendo morto, né? E aí ele mata um soldado egípcio, fica com medo e vai embora. Aí ele passa 40 anos no deserto, e nessa preparação parece que ele está esquecido ali, né? Encontra uma mulher, se casa, se dá bem com o sogro, ajuda o sogro, mas ali tinha uma preparação de Deus para aquele período na vida de Moisés. E aí, então, quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, eu não sei vocês, mas eu antes, né, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu imaginava um homem de uns 40 anos. Mas, na verdade, ali ele tinha 80 anos. Né? E dali ele já parte, e não tinha melhor negociador do que Moisés. Né? Moisés conhecia o faraó, né? Eles, é a mesma dinastia, eles foram criados juntos, ele e o faraó. Então, não é uma coisa que vai chegar aqui um homem que você não conhece e falar qualquer coisa. Ele confronta com o irmão de criação dele sobre as questões da libertação do povo. Tá? Então, aí com 80 anos, eles saem, partem para o deserto, e aí se cumpre mais 40 anos, né? Então, esse relato aí de Israel no deserto, ele vai de Êxodo 13, 17 até Números de 22 a 1,
tem aí a data do período, aonde se passou, e aí se começa a fundar mesmo o que é dito a nação de Israel, começa a separação das tribos, e aí começa a promulgação da lei. E quando se fala em promulgação da lei, e você lê lá, né, em Êxodo, parece umas leis meio esquisitas, meio estranhas, mas que será? Por que Moisés, né, tirou isso, né? Então, não se deitarás com a mulher do seu pai, né? Não se deitarás com a sua irmã, mesmo que seja só minha irmã, mesmo que seja só a filha do seu pai. Não se deitarás com isso, só os pecados sexuais, né? Porque tem várias outras relações. Então tem umas coisas meio estranhas, né, nesse contexto de leis, mas se veio uma lei, sempre que se vem uma lei, é porque a ação está muito latente. Então, se teve que vir uma lei para que não cometessem mais esses pecados, era porque se cometia. E aí começa a santificação, a separação do povo de Israel, né? Moisés começa a lhe direcionar do que Deus se agradava e não se agradava, do que eles tinham que fazer com os seus inimigos. Ali começa o direcionamento. Eles constroem um tabernáculo, né? Então, a tribo de Levi fica responsável, né? Os descendentes de Arão ficam responsáveis por todas as coisas deste tabernáculo. Não era uma vida muito fácil desse povo, porque, né, quando a nuvem ou a torre de fogo parava, eles tinham que parar e montar todo o acampamento. Tem uma ordem para montagem. Não é, parou, vamos pôr nossa barraquinha aqui, não. Não, era tribo por tribo, ordenadamente, tinha uma ordem para se colocar as cabanas de cada tribo, e aí se montava o tabernáculo, tinha uma ordem para se montar o tabernáculo, então tudo era muito organizado, né? A gente às vezes imagina que era, né, parou, vamos parar aqui mesmo e monta a barraquinha. Não vendou, vamos desmontar. Existia uma sequência, existia uma ordem, algo muito organizado para que toda essa logística acontecesse. E aí, se chega, a gente fala 40 anos, mas por volta de 38, 40 anos depois, o povo aí chega até a Terra Prometida, tem um atraso gigantesco, né? Se diz os estudiosos que eles fariam esse percurso aí em menos de 40 dias, eles levam 40 anos, né? Eles ficam rodando em círculo, depois a gente sabe que tem a passagem do mar, né? Então tem muito contexto aí nesse período. E aí, em Números 33, 49, tem a morte de Moisés, que eu brinquei com vocês, que com certeza esse capítulo não foi ele que escreveu, né? Alguém escreveu aí para ele. E aí Moisés morre, né? E aí, como assim? O líder que nos liderou 40 anos está morto. E agora? Como que a gente fica aí nessa história, né? E foi aí que até também comentei com vocês. Aí Deus fala, não tema, Josué, né? Ser forte, ser corajoso. E eu já tô temendo faz tempo, já tô com medo, não é de hoje não, faz tempo que eu tô com medo por aqui, né? Por quê? Porque era um povo, né, que mudou sua liderança, era um povo novo, muitos deles morreram no deserto por uma determinação de Deus, né, porque murmuravam muito, porque falavam demais. E nesse contexto aí de Josué de 1, de 22, 34, nós vamos ver o quê? Eles chegam na Terra, e eu também confesso para vocês que ingenuamente, a primeira vez que eu li a Bíblia, né, com essa revelação e com esse contexto, eu falei, mas não quer dizer que chegaram e chegaram? Que história é essa? Que chegaram, vão ter que espiar, vão ter que atravessar, tem um rio para atravessar, chegar lá, ainda tem gigante, tipo, não é só chegar na Terra e pronto, chegamos, né? Vamos já preparar o churrasco, né? Não. Então, primeiro tem a missão dos espias aí, vão lá, espiam a terra, né? 2, né? Volta, eu falo, terra é maravilhosa, tem frutos gigantes, vai ser sensacional. E 10 falam, olha, o negócio é difícil não, não é fácil não. Não sei não se vale a pena, né? E Deus honrou aí os 2, né? Que foram lá e que viram. Tem essa travessia do Jordão, que tem uma linha
teológica que vai dizer que até para trazer a lembrança e para despertar, provavelmente aquele povo já eram filhos, lembram que eles tinham uma tradição oral, né? Vamos lembrar da nossa história. Então, possivelmente, a maioria desse povo que atravessou o Jordão escutou falar dos seus pais da travessia do Mar Vermelho, né? Porque, na verdade, não passaram por esse período e os seus pais já tinham morrido aí, porque teve uma ordenança de Deus que quem tinha de 20 anos para cima já era, né? Porque resmungaram demais, murmuraram demais, fizeram bezerro de ouro, fizeram a festa, as leis vieram por causa deles. Então, provavelmente a travessia é para trazer essa recordação de que Deus faz, que de Deus abre o caminho. Aí tem a primeira etapa lá que vai de Jericó e Ai. Se você não está... Se eu estou correndo, você não tem ideia do que eu estou falando, vai lá, lê a Bíblia nessa sequência, depois pega aí, se você tem o e-book, dá uma lida aí, que é toda... Eu estou contando toda a história de Israel aí, tá? Mas é muita coisa, infelizmente eu preciso correr. Então, a primeira etapa vai de Jericó, a conquista, né, de Jericó e Ai. Então, Jericó lá com as suas 7 voltas, o Josué recebe um meio estratégico, né? Ai, né? Jericó que era difícil, ai, a fichinha, vai dar tudo certo, só que não dá. A segunda etapa, e aí começa já eles na terra prometida, começa uma campanha aí do povo do sul e do povo do norte, a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Aí começa a divisão do território, que tribo fica com quanto de terra, né? Isso é bem dividido de uma forma, depois tem uma segunda campanha do sul e do norte, e aí de novo a divisão do território. E aí, aparentemente, está tudo bem, está todo mundo alojado. Alguns fizeram a determinação de Deus, expulsaram os gigantes da terra. Outros falaram, gigante, você é tão grande mesmo, você é grande mesmo. Fica por aí, não mexe com a gente fica aqui, não mexe com vocês. E tá tudo certo, né? Só que eles só esqueceram da ordenança de Deus. Mas aí você vai ver no decorrer da história. E aí, de novo, né? O povo... Deus, olha, gente, fala que tem pela da lei, mas Deus era muito gracioso, viu? Deus, eu vejo uma graça mesmo na lei, eu vejo uma graça de Deus, porque é a longanimidade mesmo de Deus, sabe? Então, o relato está lá em Josué 24 a 29 e Samuel até o capítulo 12, né? Aí a gente já tem um centro que é Siló, que já é um centro religioso, né? Já se tem uma concentração, eles já sabem que Deus, a que Deus eles servem, eles já são constituídos como povo, eles já têm cada um, já estão divididos nas suas terras, né? Já tem essa constituição, há um período de irmandade dentro dessa constituição, tal, e parece tudo muito feliz e contente, né? Só que aí o povo, de novo, né, começa a viver como se não houvesse amanhã, achando graça de todas as coisas, e aí precisa se constituir alguém para julgar esse povo. Até então, até este momento, o julgamento ele era de Deus, né? Não é que ele mandava recado, não, né? Se o negócio não estava muito certo aí, se estava complicado, tem uma história aí que porque a ordenância foi, olha, acabe com tudo e não traga nada. Ele viu uns souvenirs lá, falou, vou levar, não tem problema nenhum. A palavra diz que a terra se abre à família, a seus descendentes, e tudo que pertencia a eles são sucumbidos pela terra. Então, o juízo de Deus era bem complicado. E aí, nesse período de juízes, são levantados aqueles para... e não só julgar o povo, mas para orientar o povo. Então, no período de juízes, eu vou até um juiz para consultar. A gente tem aí... alguns juízes bem importantes, a gente tem Débora aí, né, que o rei vai e fala o que devo fazer, tal, ela dá a direção, olha, mas
vai comigo então, né? Vamos comigo então. Mas você tem certeza? Se você ganhar essa guerra, vão falar que você levou uma mulher com você para ganhar a guerra. Não tem problema, vamos ganhar a guerra, vamos vencer essa guerra, né? Então, o juiz ele tinha um papel também muito de direcionamento, né, de aconselhamento, e não só aquele que determinava, mas ele também tinha um papel, como a gente conhece hoje, no mundo jurídico, de decisão, de tomar uma decisão a favor de alguma parte, tá? O maior desses líderes aí, dos juízes, foi Samuel, né? Ele foi juiz, sacerdote e profeta. Ele tinha essas 3 funções dentro deste período. Então, Samuel teve uma importância muito grande, foi ele que ungiu Davi, foi ele que ungiu Saul, ele era sacerdote, ele é usado em profecia. Então, o ministério de Samuel é um ministério fortíssimo, assim, e com muita sabedoria, né? E com muita presença mesmo, busca de Deus, né? Então, ele era o canal direto ali desse período, né? Apesar que passam vários juízes aí por esse período também. Aí, o povo achava que não estava bom ainda, né? Então, antes lá, Deus só falava com o patriarca, com aquele que era o líder do clã. Vão para o deserto, vem Moisés como líder, tal. Passa isso, distribui a terra, estão na terra, acha que não está bom, começam a fazer, vem os juízes para poder direcionar e julgar. E aí esse povo começa a olhar para as outras nações e falam, mas que história é essa? Todo mundo tem rei e a gente não? A gente quer um rei. Né? E Samuel, até numa ocasião, fala, mas o rei de vocês é o próprio Senhor dos Exércitos. Para que vocês querem um rei? Ah, todo mundo tem rei, a gente quer um rei. Então, aí se institui, a partir daí, o período e a era monárquica. Né? A monarquia começa a ser instituída a partir de 1 Samuel 9 a 1 Reis 12, né? Tem aí essa duração, principalmente lá em Jerusalém. E aí a gente vai ter muito essa narração lá em 1 Reis. Então, poxa, vamos construir um templo, né? Davi fala. Então, a gente primeiro tem a unção de Saul como rei, porque era o que o povo queria, né? Um guerreiro, um homem forte, um homem que vinha para defender aquela nação, mas não era o homem que foi escolhido por Deus. O homem que foi escolhido por Deus foi aquele pequenininho, que foi esquecido pelo próprio pai, né? Na hora de chamar ali, que fazia uma função aparentemente de uma forma preconceituosa, inferior, porque se a gente estudar a fundo a questão do pastoreio que eu digo, a gente faz muito uma analogia, né, do pastoreio de rebanho, de ovelha, e do pastoreio de pessoas, porque é extremamente detalhada e era uma função que se exigia muita coragem, né? Onde tinham que se enfrentar leões, onde tinham que se enfrentar ursos, era bem complicado. O próprio Davi, em alguma situação, ele narra, né? Mas quando ele vai enfrentar Golias, eu já matei urso, já matei leão aí em prol das minhas ovelhas, né? Tem todo um contexto cultural atrás disso. Mas, vou dar um spoiler, em breve eu tenho uma novidade que eu ainda não posso contar, tá quase. Eu preciso fazer um registro aí, eu fazendo um registro em um órgão, né, público aí, eu já vou poder contar uma novidade, vocês vão ter acesso detalhadamente com essa função pastoral aí, e especificamente essa guerra aí de Davi e Golias, mas alguns fatores no contexto cultural, tá bom? Em breve. Siga lá nas redes sociais que eu vou dar as primeiras, quando eu puder falar, vai ser lá que eu vou contar, mas está faltando muito pouco. E aí Davi, né? Davi é um homem de guerra, Davi vai, guerreia, e aí Davi quer muito fazer o templo para o Senhor. Ele falou, olha, tem muito sangue na sua mão, não vai dar, Davi, né?
mas seu filho Salomão pode fazer. E aí surge Salomão, né? A gente tem aí uma sequência aí de reis aí, segundo o coração de Deus. Salomão faz um templo maravilhoso, ele consagra, ele tem um nível de consagração, de excelência, tudo foi arquitetado e foi planejado aquele templo de acordo à direção do Senhor, né? Para a inauguração desse templo, se você vai lá ver os detalhes como é feito o sacrifício, é algo assim, seria para os dias de hoje, né, tipo, algo fantástico, assim, um mega evento, né, a ser realizado. E aí a gente tem aí o reinado de Salomão por um tempo, né, e aí começa a divisão do reino, né, quando tudo parece bem, né, começa a divisão aí do reino. Os reinos são divididos, né? Quais são os locais? Jerusalém e Samaria. E aí a gente entende um pouquinho desse contexto aí da história, e a gente vai entender só um pouquinho, não tem como se aprofundar, mas essa rincha, vamos dizer aí, de judeus e samaritanos aí que Jesus, né, traz um relato depois lá na frente. Então, Roboão, ele é filho de Salomão, né? Então, ele já é um sucessor aí, e ele provoca essa divisão. Então, até Salomão estava indo tudo bem, e depois de Salomão, já o seu sucessor começa aí, já vir aí com uma divisão aí, que foi predita, né, em alguns ais aí. A divisão, e aí começa a divisão, chamada divisão do norte. Então, o povo do norte é o povo de Israel, né? Chamado também de Efraim, chamado também de Samaria. Então, ali com eles, nessa briga que teve das 12 tribos, 10 tribos ficaram com eles, sendo chamadas de Israel. Então, você vê em alguns salmos que falam, olha Israel, né? Ah, se não fosse isso, poxa, Israel. Então, não é o Israel personagem, mas sim essa nação dividida, esse povo que esse povo dessa divisão, que é o povo do norte, tá? Depois aí o povo, aí começa. Aí o povo é levado para o cativeiro, né? Primeiro, eles são levados por Tiglat-Pileser III, que leva a parte do norte e leste do reino, e depois Sargão II, que leva para o cativeiro o restante do povo para a Síria, né? A Síria envia outros povos para habitar, né, no reino e na cidade de Samaria. E daí a religião mista dos samaritanos, que se prolonga até o tempo de Jesus. Então, o que acontece? Nessa divisão aí, nessa tomada aí, tem essa mistura aí de Samaria com a Síria, né? Então, quando se retorna lá no tempo de Jesus, quando eles retornam, há uma separação. Fala, agora vocês já não são mais puros não, porque agora vocês já misturaram lá com os assírios, porque agora vocês já confundiram os deuses, agora tá uma bagunça, então a gente não quer papo com vocês. E aí se torna uma rixa mesmo, né? Os judeus julgam os samaritanos mais pecadores, né? E os samaritanos também não concordam com os judeus, e aí se tem uma briga aí entre judeu e samaritano. Por isso que ganha o valor da história lá de quando Jesus pede água para uma samaritana, né? Como assim? Pede água, além, né, uma mulher e desse povo que a gente não se dá bem, né? Então, tem esse contexto. O contexto começa aqui, né? A gente precisa entender. Então, nessa divisão, 10 tribos foram para o norte, se chamando Israel. E aí, as 2 tribos, né? E tem aí também um pouquinho de alguma tribo, que é Judá, né? Então, a gente tem o povo aí separado, o povo de Deus separado, com o povo do norte, Israel, e o povo do sul, como Judá. Então, quem fica é a tribo de Judá e Simeão, né? E alguns judeus de outras tribos que se rebelaram aí, não foram na unanimidade, e aí faz essa separação. E aí a história começa a andar um pouquinho aqui em separado aí dessas 2, né? E aí você vai ver muito no relato bíblico, não se falando mais como o meu povo, não se falando de uma unidade,
mas se repreendendo Israel e repreendendo Judá. Algumas profecias só são dadas para Judá, dependendo do seu período, e algumas só para Israel, dependendo do período também. Então, a gente precisa entender que houve essa separação, né? E foi devido a isso, essa separação das tribos, que a gente tem essas duas denominações. Aí tem o cativeiro, né? Mas tem restauração, aleluia, glória a Deus, né? E aí a gente tem uma história que ela tá meio mesclada aí, tá junto de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Ester, Ageu e Zacarias e Malaquias. Então, quando você lê isso, você precisa saber em que período que tá falando, né? Então, tem alguns profetas que estão falando antes, estão falando sobre o cativeiro. Olha, fiquem atentos, vocês vão continuar assim, o Senhor vai nos levar cativos, fiquem de olho. Tem alguns que que falam deste momento do cativeiro, né, nesse momento de que eles são levados reclusos, e tem um pós, né? Então, para onde que eles vão? Para a Babilônia. Quanto tempo que eles passam lá? 70 anos. E aí, de novo, vamos tirar aquela ideia de um cativeiro, todo mundo preso, todo mundo, sei lá, acorrentado. Não é esse cativeiro. Eles vão para a Babilônia para trabalhar, né? Mas eles têm suas casas, alguns deles têm comércio, só que eles são povo fora da sua nação e que não tem um salário para isso, né? Para alguns, eles foram se adaptando ao cativeiro. E para alguns, eles achavam até bom, eles conseguiram criar um comércio, eles conseguiram fazer alguma coisa aí é lógico, a Babilônia tinha parte desses custos aí, mas 70 anos eles foram se adaptando aí a essa história aí do cativeiro e esquecendo das suas origens, né? Então, em 606, Nabucodonosor saqueia, né, e leva cativo todos os membros reais, e aí a gente tem a história de Daniel, né, que Daniel era uma parte, vamos dizer assim, seleta, ele fazia parte, era uma parte nobre aí do povo, por isso que ele fica no palácio, né? Em 597, volta a ser saqueado o templo e leva cativo 10.000 judeus, e aí tá nesses relatos. Então, não foi tudo de uma vez só, tiveram algumas levas. Então, primeiro eles escolhiam quem iria ser levado. Então, primeiro, os mais estudiosos, aqueles que tinham uma boa educação, aqueles que pudessem assessorar e servir ao reinado de Nabucodonosor, né? Que ficavam no palácio. Então, a primeira leva foi essa. Depois eles pegam 10.000 judeus, que eram homens, trabalhadores, fortes, né? Para poder fazer os seus trabalhos. E depois, aí sim, até acredita-se que, dependendo se fosse velho, se tivesse alguma deficiência, eles não foram levados, eles foram deixados em Jerusalém e ali entregues à própria sorte, inclusive, né? Porque, imagina, uma cidade devastada, né? Com uma gama de pessoas que não é produtiva, então foram deixados meio que para morrer mesmo. A destruição de Jerusalém após 18 meses de assédio. Então, assim, por que as cidades eram fortificadas? Como é o pensamento da guerra daquele tempo? Então, existia a cidade, se construía os muros em volta e se construía o santuário, o templo dentro dessa cidade, né? Ele sempre ficava dentro do muro da cidade. O inimigo vinha e rompia o muro ou rompia a porta, que era uma forma deles entrarem. Sempre era um grupo, né? O grupo inimigo geralmente tinha outros deuses. Então, para eles tem uma questão de conquista de território, e aí o que eles faziam com o templo? Eles derrubavam o templo. Então, vocês vão ver no decorrer da história, se tinham sacerdotes, os sacerdotes eram mortos, era destruído o altar, era destruído o templo, para falar, olha, a sua divindade, vamos lembrar, né? Deus habitava onde? No templo físico. Estamos falando de templo de lei. Então, a sua divindade não pode mais te defender,
né, espiritualmente, e os muros nós vamos derrubar, queimar, acabar, porque aí você também não tem uma defesa física, e aí a gente pode levar o seu povo, e aí essa nação está destruída, acabou, né? Mas esses não eram os planos de Deus. Aí a gente tem o fim do cativeiro. Vou tomar uma aguinha. Depois desses 70 anos, tem o fim do cativeiro, que vem aí o decreto de Ciro. Pena que eu não posso me aprofundar, mas o decreto de Ciro ele é bem interessante, mas você pode ler lá em Esdras, você vai entender um pouquinho mais. E aí a gente tem 3 levas de repatriados. Como 3 levas? Já não estava todo mundo livre, já não foi todo mundo liberto, o Ru partiu Jerusalém? Não, porque a gente tem essa questão, a gente está falando de 70 anos. 70 anos tem um povo que nasceu na Babilônia. E que falam assim, olha, você vai deixar aqui tá ruim, aqui não é bom. Mas aqui você come, aqui você trabalha, aqui você já está acostumado. E aí a gente volta para a nossa terra, que é onde Deus quer que nós estejamos, Jerusalém, só que lá a gente vai ter que começar do zero, né? A gente vai ter que construir muro para não saquearem mais a gente vai ter que construir um templo, a gente vai ter que começar do zero. Então, houve uma resistência desse repatriamento, desse retorno. E isso se aconteceu em 3 levas. Então, Zorobabel coordena essa primeira volta, né, em 536. E aí, qual é a primeira coisa que a gente constrói? Os muros? Não, o templo. Porque se Deus está aqui, ele nos guarda do resto, né? Então, é construído o templo primeiro em 1535. Em 457, aí vem Esdras, né, com essa missão de... então a gente lembra que eu falei, Esdras era escriba ele tinha um papel espiritual, né? Ele não era um sacerdote, mas ele tinha um papel sacerdotal aí de mestre, de líder espiritual. E aí ele vai embelezar o templo, ele vai falar, olha, tal coisa fica em tal lugar, tem que ser assim, de acordo com a lei, vamos constituir dessa forma. E aí apenas em 445, aí Neemias, né? A gente tem toda a história aí de Neemias, que era o copeiro do rei da Pérsia, Deus o desperta, mostra para o rei que ele estava angustiado, e aí ele tem essa missão de trazer a 3ª leva do povo cativeiro da Babilônia. E aí, alguém perguntou isso, me perdoem que eu não vou lembrar quem é, mas perguntou, acho que na primeira aula, se não me engano, sobre o aramaico. E aí começa falando, então, aí que a gente vai ter uma ideia. O povo volta falando o aramaico. O que era o aramaico? Ele é uma mistura do hebraico com outras línguas. Então, na Babilônia, não tinham só judeus. Na Babilônia, eram todos aqueles que eram capturados e foram capturados e viveram lá por anos. Então, como que você vai se comunicar, né, com uma língua que você não conhece? Então, eles meio que criaram um dialeto ali, né? Só que como tinha muitos judeus, eles foram adaptando, então esse ficou um hebraico distorcido. Então, né, falando assim, a grosso modo, um exemplo, a grosso modo, é como, né, eu acho que até já dei esse exemplo, é como se nós tivesse que colocar, né, espanhóis e brasileiros todos juntos, e as palavras não são as mesmas, e aí a gente cria um portunhol, né? Ah, Nena, mas espanhol é muito parecido. Não é muito, não. Eu tenho uma amiga que mora em Portugal, ela fala, você pensa que você vai chegar aqui e você vai sair falando de tudo e falando bem? Não vai, não. A língua é muito diferente. Então, eles foram criando uma adaptação. E o aramaico é essa adaptação. Então, por isso que pouca coisa na Bíblia foi escrito em aramaico, né? Porque se preservava o hebraico. E aí, se tem uma história linda e maravilhosa lá em Neemias 8:8, que assim, eles reconstruímos o templo,
vamos reconstruir a cidade. Mas o povo não sabe mais a língua e o povo nem sequer sabe mais quem é esse Deus. Então, Neemias, junto com Esdras, eles têm que fazer aí uma reeducação espiritual, religiosa e de língua com esse povo. Né? Porque se perdeu, e se você perde a cultura e a língua de um povo, você perde a história dele. Né? O que faz uma nação é sua língua e a sua cultura, né? E isso forma um povo. Então, eles estavam perdidos nisso. Então, eles chegaram num lugar que não tinha nada, que tinha que ser reconstruído do zero, e que até a língua teve que ser reconstruída. Né? Tem uma profetisa muito pouco falada, mas que teve um papel importantíssimo. Eu amo falar sobre essa profetisa, que foi a profetisa Hulda. E qual foi o papel dela? Alguns escritos, eles acharam, né, em meio às ruínas, alguns escritos em hebraico, e levaram para Hulda, porque Hulda sabia falar hebraico, ler o hebraico, que era algo muito difícil naquela época, achar quem interpretasse as estruturas daquela forma. E levaram para Hulda e falaram, isso aqui é hebraico, você sabe ler? Sei, leia. Isso são as leis do Senhor? São as leis do Senhor. Podemos aplicar? Pode aplicar. Né? Então, para a gente ver como que esse povo se perdeu, né? Perdeu a sua essência. E aí, olha, corri, hein? Quase nem tomei água hoje. Acho que agora até já dá para respirar um pouquinho. Tudo bem até aí? Deixa eu ver a carinha de vocês. Balança a cabeça. Tudo bem? Eu sei que eu corri bastante, mas tudo. Tá dando para entender? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Deixa eu fechar aqui, senão eu fico olhando para vocês. Aí eu recebo um recadinho. Olha para a câmera, que você não está olhando para a câmera. Período interbíblico. Esse é uma das grandes incógnitas aí que o povo tem e que faz uma certa confusão aí. Primeira coisa, se você pegar a sua Bíblia, se você estiver aí perto, pega enquanto eu tomo um. Hoje é chá, só que ele já esfriou, mas estava bom. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a maioria das Bíblias tem uma folha em branco no meio. Isso não é uma estética para ficar mais bonito, para você não se perder do Antigo e do Novo. Essa folha em branco, ela simboliza este período aqui, que é o período interbíblico. Mas não tem nada, Nena, tá? A página tem em branco. Exatamente por isso. A gente fala aí de 400 anos que Deus não falou com o seu povo. 400 anos que a gente chama 400 anos do silêncio de Deus, né? 400 anos do silêncio profético. Por quê? Como Deus falava com o povo? Através dos profetas. Então, por 400 anos, Deus não levanta um homem sequer para falar em nome dele. 400 anos é tempo, hein, gente? Só que, historicamente, aconteceu alguma coisa nesses 400 anos? Sim, muita coisa. A gente tem muita história. Porque, biblicamente, o que acontece? Qual o último livro do Antigo Testamento? É que eu não consigo escutar vocês, né? Malaquias. Estou ouvindo um coro aqui, né? Então, esse foi o último profeta. E quando a gente vira a página, qual o próximo profeta que a gente encontra? João Batista, né? Raça de víboras. Se consertem, porque é esse que chega o Messias. Então, de Malaquias a João Batista, tem um período aí de 400 anos que Deus não fala com a humanidade. Ele se silencia. Então, o que a gente estuda dentro do período interbíblico, a gente estuda o contexto histórico, que é muito importante. Por quê? Porque a gente sai aí de um período que eu acabei de falar aí, de um período onde você via juízes, onde você via reis, tal, e daqui a pouco a gente está no período romano, e a gente fica meio perdido, tipo, de onde apareceu esse monte de romano aí, né, que briga com todo mundo, que levam preso, que faz... Como eles surgiram? E é nesse período interbíblico que a gente consegue saber e entender isso, tá? Então, o silêncio, ele é profético, é um silêncio de Deus, mas não é um silêncio histórico. A história tem muito a revelar. Então, a gente vai ver aí 4 períodos que
estão aí no período interbíblico. Primeiro é o período Medo-Persa. Então, a gente parou lá, né, em Neemias. Então, de Neemias até Malaquias, a Palestina ela continua sob o domínio dos persas. Então, assim, como que é o domínio? Então, toda vez que Jerusalém é saqueada, que vão lá, que destrói o templo, vem o domínio, quem ganha aquela guerra tem o domínio sobre aquele lugar, tá? Isso em qualquer guerra. Então, aqui, de novo, Jerusalém foi saqueada, foi derrubada, e os medo-persas vêm sobre esse domínio que fica aí quase 100 anos, né? E até que a Grécia vence a Pérsia, né? Quem assistiu aí chama 300, né? Você consegue ver um pouquinho aí da história, né? E o centro do império fica onde hoje é o Irã, né? Territorialmente, e as capitais Babilônia e Suzã, né? Suzã lá de Esther, lembra? Então, é lá. Que foi construída por Cambises. No período grego, e aí, o próximo período é o período grego-macedônio. Então, sempre que eu mudo de período, vocês vão imaginar isso. Houve uma guerra e houve um povo que ganhou sobre o outro. Então, aí, no caso, a Grécia ganhou sobre a Pérsia, tá? E aí, esse período grego-macedônio, né? Alexandre Magno, né? Quem gosta de história sabe o papel importante de Alexandre. Então, ele dura esse período aí de 331 a 167 a.C. E aí começa a aparecer algumas seitas que a gente vai ver lá no Novo Testamento, que parece que surgem do nada, que Jesus comenta, e a gente fala, de onde apareceu esse povo? Aparece aqui nesse período de silêncio profético. Então, tem o surgimento dos fariseus, né, que se achavam, se julgavam hebreus separados, santificados, né, eles são muito ritualistas, e Jesus os chamou de hipócritas, né? Vocês sabem a lei, vocês fazem tudo, eles eram muito criteriosos com a lei, então vamos fazer exatamente o que a lei manda, então isso eles eram muito ritualistas, e aí Jesus fala, vocês fazem tudo direitinho, mas por trás, né, vocês são um bando de hipócritas, né? Eu acho que foi uma das seitas que Jesus mais confrontou, né? Porque eles sabiam da lei, eles tinham tudo para seguir a lei, né? Só que a cegueira não deixava. E eles eram muito nacionalistas, né? Eles defendiam a questão de Israel. Aí tem o surgimento neste período também dos saduceus, que eram hebreus considerados os justos, né? Só que eles tinham uma separação, uma das questões para você ser um saduceu, você tinha que pertencer à alta sociedade da época, né? Então tinha uma questão também que não era uma seita, vamos lembrar, tudo isso que eu estou falando são seitas, então não era um judaísmo puro, né? Então era muito mais acho que um clube de sociedade aí, né? Um clube social aí, né? E eles se consideravam muito justos, mas você tinha que ter dinheiro para participar desse grupo, não era qualquer justo que entrava, não. E eles eram adeptos ao racionalismo, porque eles tinham uma influência grega muito grande, né? Aí tem o surgimento helenista, né? Um pouco antes, que é essa ideia dessa cultura grega muito inserida, muito racional, né? Muito filosófica. Então, eles também aparecem lá no tempo de Jesus, a gente vê algumas coisas sobre os saduceus. E os essênios, que a gente falou muito deles na primeira aula, porque se acharam, né, acharam acervos arqueológicos sobre esse povo, que era aquele povo lá, recluso, monástico, separado, que viviam lá nas cavernas de Qumran, né? Nas 12 cavernas, onde se teve achados do manuscrito, a gente está falando aí desse povo, dos essênios, né? Que faziam um asceticismo. O que era isso? Eles se abstinham de qualquer prazer que eles achavam, né? E isso incluía até o conforto aí material, por isso que eles moravam em caverna, porque eles falavam que toda a formação e toda a criação feito por homens, Deus não poderia habitar, né? Então, eles moravam em cavernas e
eles também tinham uma questão eles, com isso, eles queriam alcançar uma perfeição moral e espiritual, tá? Deixa eu ver se não estou deixando passar nada, mas acredito que não. Então, eles tinham até práticas de autoflagelação, eles tinham algo que eles entendiam que se o corpo sofresse, né, quanto mais o corpo sofresse, se abdicasse de qualquer tipo de prazer, não só sexual, qualquer tipo de prazer, mais santificados, purificados, mais espirituais eles se tornavam. Tá? Então, esses são os essênios. Então, essas 3 seitas, elas começam a ser muito fortes aí no tempo de Jesus, a gente vai ver amanhã, não sei se eu vou citar algumas delas, mas a gente sabe que elas começam a ser fortes aí durante esse período, né? E aí é nesse período que surge, certo? Os fariseus, saduceus e essênios. Isso aí, estamos indo bem, vai dar certo. Já estou entrando aí no meu tempinho extra que eu deixei, que eu reservei para a gente a mais, que eu expliquei na primeira aula, porque eu sabia que essa aula tinha muita coisa para falar. Antíoco Epifânio. Nossa, com esse nome não pode vir coisa boa. Estou brincando, de repente tem um Epifânio em nosso meio, né? Espero que não, nenhum Antíoco, né? Mas, né, estou só uma brincadeirinha aí. Então, Antíoco, né, considerado o Grande, ele reconquista a Palestina, né? Ele voltou para os reis da Síria, né, chamado Seleucidas, e ele foi violentamente rancoroso com os judeus. Mas esse violentamente, põe violento nisso, né? Bota violento nisso. Por quê? Ele queria acabar com a religião judia. Ele seria mais ou menos um Hitler de 175 aí antes de Cristo, lógico que com, né, um arsenal melhor, mas com o mesmo grau e nível de atrocidade. Só vou, né, dar um exemplo aí muito rápido do que Antíoco, qual foi a primeira coisa que ele fez, Antíoco Epifânio, quando ele conquistou aí a Palestina, né, conquistou aí Jerusalém. Ele sabia do repúdio do judeu com porcos, né? Até hoje o judeu ortodoxo ele não come carne de porco, né? Porque ele considera como um animal impuro. Então ele sabia do repúdio, né? O judeu ele nem tratava com os porcos, não é que ele comia, ele não tinha contato com os porcos, né? A gente teve uma pregação domingo, né? O pastor Marcinho ilustrou muito bem isso, né? Então, falou do filho pródigo, tipo, tratar dos porcos já era assim, algo, tipo, chegou no fundo do poço mesmo, né? Então, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele invade o templo, ele mata todos os sacerdotes, e ele pega um porco e ele sacrifica no altar do Senhor. Isso para o judeu era a pior afronta que pudesse existir, né? Tipo, era de cortar os pulsos, falar, Senhor, me leva mesmo, né? Porque isso é demais para mim. Então, isso foi o primeiro, assim, para dar para falar, olha, cheguei, né? E ele teve um período muito violento, assim, de extermínio mesmo para com os judeus. E aí, com isso, ele ocasiona, né, ele provoca a revolta dos macabeus. E eu queria muito acentuar aqui algo sobre a reforma dos macabeus. E aí, agora que vocês já digeriram, né, eu já falei algumas coisas, principalmente na segunda aula, mais perturbadoras, então eu vou deixar para hoje falar do período macabeu. O período macabeu ele foi importantíssimo na história de Israel. Ele é uma gama de livros que você compreende um período que a gente não tem biblicamente. E aí, deixa eu ver como eu vou colocar para vocês não fazerem confusão. Mas nós não, né? A Bíblia Católica, ela tem 2 livros contando sobre esse período. Então, se você tem um interesse histórico, então não são apócrifos, não são livros inspirados, está lá dentro da Bíblia Católica. Mas se você tem
um desejo de saber mais a fundo da história de Israel, você pode ler primeiro e segundo Macabeus, que você vai ter uma amplitude de um período que nós não temos. Desde que você tenha essa consciência que esse é um livro histórico, tá? Se você não quiser, eu vou te dar o resumo agora do que foi esse período macabeu. Então, existia um homem chamado Matatias, que era sacerdote de... Matatias parece que ele matou todo mundo, né? Mas não, quase isso. Um sacerdote, ele era extremamente patronista, né? Ele era tinha muita coragem, e ele ficou, essas atitudes de Antíoco Epifânio, assim, mexeram com ele. Ele falou, meu, esse cara tá afrontando a gente, tipo, não dá para ficar assim, ele tá querendo acabar com o nosso povo, ele defamou o nosso Deus, ele defamou o nosso templo, tipo, isto não ficará assim. E isso era tão forte em Matatias que ele prolonga esse sentimento dele para os filhos. Então ele tem os cinco filhos, que é Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar, né? E ele isso vem com tanta veemência assim para os filhos, que os filhos compram essa briga. Matatias, ele falece lá em 166 a.C., e Judas, que era o primogênito, ele toma a briga do pai, que o pai não conseguiu fazer, né? E aí ele reconquista Jerusalém, né? Ele purifica Jerusalém, as coisas do Senhor, ele reedifica o templo, ele traz de novo a existência, né? Até por uma questão que ele também são muito patriotas, né? E por essa questão também religiosa, tipo, como que alguém vem aqui e toma a nossa cidade e destrói o nosso Deus, e destrói as coisas do nosso Deus e fica por isso? Não, né? Então eu vou lá em nome do meu pai. E eles eram os macabeus. Aí Judas une a autoridade sacerdotal e civil, estabelece ali a linguagem dos sacerdotes governadores, né? E aí, em 100 anos aí, eles governaram uma Judéia independente. Então, esse período, ele termina com a crueldade, né, de Aristóbulo, que também foi um dos sucessores, né, e de todos os seus sucessores. Então, primeiro e segundo Macabeus, e aí eu falo para você, se você tiver um entendimento, se você já leu a Bíblia várias vezes, se você consegue perceber a história de Israel, neste contexto que eu estou falando, se você lê primeiro e segundo Macabeus, você vai entender, como se fosse a peça do quebra-cabeça que estivesse faltando. Mas ele não é considerado um livro histórico, né? Ele é considerado um livro... Perdão, ele não é considerado um livro inspirado, ele é considerado um livro histórico, somente apócrifo, né? E aí, esse foi um dos motivos que Jerônimo coloca esse livro na Bíblia Católica. Lembra que lá, quando eu estava falando de Jerônimo, que ele estava fazendo a Vulgata, ele falou assim, olha, esses livros apócrifos, eles não são inspirados, mas ele vai ter uma importância para a gente. Ele vai ter uma importância ou histórica, ou cultural, por isso eu vou pôr, ok? Eles não são inspirados. E aí, lá no Concílio de Trento, falam, então para a gente diferenciar, então agora a gente está falando que eles são inspirados, tá? Então, por isso que Jerônimo coloca ele na parte da Bíblia para falar, olha, a gente precisa entender o que aconteceu nesses 400 anos de silêncio, e esse período histórico é muito importante para a gente, ok? E aí, sim, do período macabeu, a gente entra pelo período romano, né? Então, a Palestina, ela é conquistada pelos romanos, sob a ordem aí de Pompeu. Então, tem aí o desígnio do governador da Judéia, e aí esse governador, Antípator, ele é sucedido pelo seu filho Herodes o Grande, que é o mesmo... Aí a gente entra na história, que é o Herodes que manda matar todas as crianças porque sabia que Jesus tinha nascido. Aí você fala, opa, me situei agora, né? Então,
esse Herodes entrou aí na história, que ele entra no Novo Testamento, a gente fala de onde apareceu esse homem, mas ele entra aí na história, que é quando Jesus, né, tem o nascimento de Jesus, aí tem os magos lá que vão visitar Jesus, e aí falam, olha, estamos lá visitando, né, aquele que nasceu, né, a estrela está nos guiando, ele falou, então, mata todas as criancinhas, né, foi esse Herodes aí que foi, que sucedeu Antípatro. Tá? Então, aí a gente se situa aí na história novamente, né? Esse mesmo Herodes, o Grande, ele viu que as coisas, né, tinham, o Império Romano era um império muito dominador, né? Torturador, é considerado o império mais torturador, com as piores torturas que há. A gente vai entender um pouquinho quando você começa. Tudo isso que eu estou falando para você, você acha em extra-bíblico, tá? Em livros de história, em documentos extra-bíblicos. A cidadania romana, lembra que Paulo fala, né, tem até uma discussão dele com o centurião, que fala, eu sou cidadão romano também. Ah, você é cidadão? Mas eu não comprei minha cidadania, não. Eu sou porque minha, né, vem da minha linhagem aí. Paulo, ele só vai ser, ele demora a ser executado porque ele recorre a essa cidadania romana. Por quê? Porque o povo, o Império Romano, ele era tão cruel, mas tão cruel, que eles sabiam dessa crueldade e eles fazem uma lei paralela falando, mas o romano não pode passar por isso. Olha, vai, crucifica, se dá 40 chibatadas vai morrer muito rápido, só dá 39, com tais ferramentas, porque aí não mata, mas só machuca, mas o romano não pode passar por isso. Não tem crianças na sala, né? Tirem as crianças da sala, por favor, né? Põe o fone. Uma das torturas romanas, e geralmente as pessoas tinham essas condenações quando eram questões políticas, assim. Uma das condenações romanas, ele pegava o condenado, falava, vamos te prender. Pegava o parente mais próximo ou mais amado do familiar, do condenado, então pegava a mãe, o filho, a esposa, alguém mais próximo daquela pessoa, matava aquela pessoa sem ferir, sem ter ferimentos de sangue, amarrava o corpo da pessoa frente a frente, amarrava e colocava numa cela. O que acontecia? Aquele corpo começava a entrar em decomposição. Aquele corpo da pessoa amada entrava em decomposição. Eles davam em um período, e aí, dependendo do período, eles entravam lá, desamarrava aquele corpo e falava, pronto, sua condenação já foi, você está livre. O que acontecia com aquele condenado? Ou ele se matava, ou ele enlouquecia. Então, isso é para vocês terem uma ideia. Então, a crucificação ela é criada pelos romanos. Isso é para vocês terem uma ideia do nível de tortura, né, do que o Império Romano era, né? Por isso que ele era aí tão temido, né? E Herodes, até por uma questão política, ele quis passar um pano ali com os judeus, né? E ele falou: o templo é importante para vocês? Ah, o templo é muito importante para nós. Vou reconstruir o templo para vocês. Vou fazer o templo de novo para vocês. E ele reconstrói esse templo de novo, com uma maior, não é igual ao templo de Salomão, ele era maior, mais amplo, mais magnífico do que o de Salomão, e ele é conhecido como o templo de Herodes. E é esse templo que tem na época de Jesus. Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho um souvenir, que é um templo. Dá para ver aí, Bruno? É um templo, e aliás, ele é uma caixinha de música, que não vai dar para escutar que eu tô com o fone aqui. É uma caixinha de música. E ele é um templo. Lembra alguma coisa isso daqui para vocês? Reconstruíram aí há pouco tempo um templo de Salomão que não é de Salomão. Aquilo lá é um templo de Herodes, né? Só uma aspas aqui para nós. Porque esse templo, o que Herodes quis dizer?
Salomão, imagina, né? Eu vou fazer um templo muito maior, muito melhor, né? Para passar um pano aí para ficar bem com vocês. Mas eram por questões políticas, tá? Então, esse templo era o templo de Herodes, que foi o último templo, né? Depois disso, depois da passagem de Jesus, 70 depois de Cristo, ele foi derrubado. De novo, Jerusalém foi saqueado, o templo foi derrubado. Hoje nós só temos o que os arqueólogos acreditam e os judeus acreditam que é uma parede que é conhecido hoje como o Muro das Lamentações. Lena, e esse templo, e a história do terceiro templo vai ser reconstruído? Vai ser reconstruído. Né? Igual o templo de Herodes, eu não sei se igual ao templo de Herodes, mas acredito que sim, igual ao templo de Herodes, porque tem todo esse, né? Não vai ter a presença de Deus, mas vai ter esse glamour, mas isso a gente fala amanhã, sobre esse terceiro templo aí, que será reconstruído. Ok?